Eu acabei fazendo uma compra aqui, meio alto aqui nessa lateralidade do dia. E aí, então, baseado nesse contexto aqui, que o mercado está perto aqui de um suporte, que é o fechamento de um gap anterior aqui. Então existe um gap aqui nessa linha preta. E aí aqui o preço chega próximo de fechar esse gap. E nessa região o preço ele está produzindo um big up e um big down. Então aqui ele sobe em duas pernas, faz esse movimento aqui de alta. E aí essa última perna aqui, pela força dela, eu poderia considerar um big up somente caso houvesse uma correção dela inteira na perna seguinte. E foi isso que aconteceu. Então essa puxada aqui foi um big up e aí aqui teve um big down. Então isso aqui leva para uma região baixa aqui nessa lateralidade. Está aqui na região baixa, aqui 25% dela, e próximo a esse suporte aqui. Então aqui eu compro uma parte da mão depois dessa barra aqui forte aqui de sinal, essa barra aqui. E aí caso o preço volte aqui abaixo, eu ainda não vou estopar, dependendo do padrão que ele fizer aqui. Eu vou procurar uma forma aqui de entrar com mais uma parte aqui da mão, com o restante dos contratos, e aí sim eu estopo. Aí o meu preço médio vai melhorar, caso isso aconteça. O meu preço médio não vai ficar aqui tão alto, ele vai ficar mais baixo. E aí ele ficando mais baixo aqui, meu preço médio, aí eu estopo aqui abaixo, conforme a continuidade dessa queda aqui. Porque nesse momento tá ficando gap aqui aberto, da abertura do dia, e aí se o preço não conseguir nem fechar esse gap, então pode ser que exista aqui uma certa urgência aqui na venda. E aí eu vou precisar sair fora da operação. Se o preço a partir daqui for para essa alta aqui, eu tenho um possível alvo que seria o fechamento aqui no gap da abertura. E aí eu também tenho aqui uma projeção, posso fazer desse impulso aqui de alta, chegando até o pavio aqui, ou até mesmo o corpo da barra. E ele vai dar nessa mesma região aqui do fechamento de gap. E eu também tenho aqui uma força aqui de movimento, e quando o preço perde a mínima dessa barra 1. A barra 1 é importante porque o preço voltou até ela, tá voltando aqui até a região da abertura, já veio na realidade na região da abertura aqui. Então em dia lateral a abertura é muito importante. E aí além disso, o preço quando conseguiu realmente sair da barra 1 a primeira vez, ele conseguiu aqui produzir uma força, essa força aqui para baixo, e aí achou aqui a mínima nessa falha aqui de rompimento da mínima anterior. Então quando o preço perder aqui a máxima da 1 novamente, ou a máxima aqui do dia novamente, ele pode executar novamente essa força acima, criando uma espécie de triângulo expandido. E se isso aqui acontecer, então o preço vai chegar também nessas regiões aqui altas, na lateralidade. Então vai fazer mais uma perna aqui de alta e pode levar ao fechamento desse gap aqui. Essa é uma possibilidade que eu vejo no momento para ainda continuar na operação. Nesse momento aqui os vendedores estão mais fortes, e aí eu preciso aceitar que a minha operação era uma operação que levava isso em conta, que os vendedores poderiam romper essa região ainda, e aí buscar e testar esse suporte aqui mais forte. E aí eu preciso ver se o preço vir aqui, como ele vai se comportar nessa região, para ver o que eu vou fazer. Então eu não posso estopar antes dessa região, por isso mesmo que eu entrei aqui com uma parte só dos contratos, para caso isso aqui acontecesse, eu tivesse ainda como melhorar meu preço médio, e talvez ainda assim pegar um movimento de alta. Eu não acho que exista um motivo suficiente aqui para vender nesse fundo aqui, acreditando no movimento de baixa, então por isso que eu também não vou vender para sair da minha compra. Eu também não considero nesse momento comprar aqui com ordem limitada, apesar de existir uma possibilidade ainda de o preço fazer aqui um fundo duplo e subir a partir daqui, caso ele seja um movimento de alta. Mas eu tenho aqui essas barras aqui, então ele está 1, 2, 3, 4 barras sem perder a máxima de barras e sem testar as máximas de barras. Então eu tenho aqui uma tendência em doji.
tenho 3 dojis em tendência de baixa. O corpus dos dojis não tem sobreposição, então se eu olhar aqui, esse aqui é o corpo, uma barra próxima que não tem sobreposição com a anterior, e essa aqui também não tem sobreposição com a barra anterior, com o corpo da barra. Então nesse contexto, a metodologia diz que não se deve operar contra o mercado assim, contra uma tendência em doji sem sobreposição de corpos de barras. Então eu vou preferir não comprar aqui com ordem limitada aqui embaixo, que seria um ponto possível para aumentar agora os contratos, melhorar um pouco o preço médio para tentar pegar um fundo duplo. Mas nesse caso eu prefiro não entrar aqui, e aí talvez entrar somente se aparecer uma barra de sinal muito forte, ou se não, esperar realmente o preço testar aqui mais baixo para ver como que ele vai se comportar. Eu afastei aqui, estou afastando um pouco aqui o zoom para olhar esse cenário, um contexto mais macro aqui, contexto mais amplo. Então, para mim, olhando esse contexto mais amplo, aqui eu ainda não quero comprar o restante dos meus contratos. Eu acho que essa barra aqui não foi muito boa ainda. Preferi uma barra um pouco maior, com o corpo fechando na máxima ou próximo da máxima. Então foi somente um doji aqui baixo, aqui nessa região. Ainda que não tenha testado aqui essa mínima ou esse ponto de rompimento anterior, ainda assim eu não considero uma compra aqui por enquanto. A partir desse momento aqui eu perdi o áudio da gravação, não sei porquê. Então eu vou comentar aqui que aqui nesse ponto eu estava olhando que eu não iria comprar mais, porque eu achei que ainda não compensava. Eu estava numa TTR ali, mesmo que tivesse baixo na lateralidade maior. Então eu decidi esperar a continuidade, e aí a continuidade mostrou que a compra ali realmente teria funcionado, mas aí aqui já era um pouco alto para eu aumentar a minha mão. Então eu continuei só com os contratos que eu já estava. E aí aqui eu estou analisando essa força, o preço não perde a mínima de barras, então aí eu resolvi não fazer a parcial aí na máxima do dia, acreditando que o preço fosse possivelmente ser sugado até o magneto lá, que era o gap, caso ele fechasse acima dessa máxima aí, dessa linha verde. Ele fechou, e aí ele foi lá no alvo, e aí então aí eu zero ao mercado, entendendo que o preço já tocou o meu ponto de saída, mas não pegou a minha ordem. Então eu zero ao mercado, devolvendo apenas aquele pequeno retângulo de pontos, em vez de devolver todo esse movimento aí,